aqui para trazer um estudo para todos nós sobre a conduta do cristão dentro do ambiente de trabalho. De que forma nós, cristãos, e eu me enquadro nesse grupo, graças a Deus, de que forma nós, cristãos, devemos nos postar dentro da empresa, dentro de uma equipe e dentro de uma organização de trabalho. Olha só, logo os cristãos devem ser conhecidos como os empregados que sempre dão o seu melhor no trabalho. Paulo, o apóstolo Paulo, disse ao pastor Tito: exorta os servos e que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Essa passagem está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, meus queridos, eu e você, como cristão, nós temos que ter um posicionamento diferenciado no ambiente de trabalho, como se o próprio Deus fosse o meu patrão, como se eu estivesse representando o próprio Deus dentro da empresa. Então, um cristão que leva à risca o que o apóstolo Paulo disse, ele não se envolve em conversas paralelas, ele não se envolve em problemas dentro da empresa, ele não se envolve em brigas dentro da empresa, em disputas por poder, ele não se torna procrastinador, ele principalmente não mistura a religião com o trabalho. Porque lugar de falar sobre igreja é na igreja. Lugar de falar sobre trabalho é no trabalho. O que o apóstolo Paulo nos diz nessa mensagem? Ele diz que nós devemos ter entendimento e discernimento e saber separar o momento de produzir, o momento de fazer jus à oportunidade que foi nos dada pelos homens e corresponder à altura, porque somos representantes do próprio Deus. E a palavra de Deus diz, no livro do apóstolo Paulo também, que aquele que não trabalha, então que coma o pão da preguiça. Então eu quero aqui que você que está me vendo e me ouvindo nesse momento, saiba muito bem, meu irmão, minha irmã, separar o momento de falar das coisas de Deus. Que durante o teu horário de trabalho você possa sim ganhar almas para Cristo, mas com o teu testemunho, com o teu bom comportamento, sendo uma pessoa idônea, uma pessoa transparente, sendo uma pessoa de boa índole e de um caráter invejável, porque através da sua conduta, do seu comportamento, do seu profissionalismo, da forma como você conduz a sua vida, que você estará, com certeza, ganhando almas por reino de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter entendimento e discernimento daquilo que são do reino e daquilo que são da terra. Então nós somos escolhidos de Cristo, mas temos que entender que nós devemos ter uma postura diferenciada no nosso local do trabalho. Então eu quero aqui convocar você, colaborador, colaboradora, líder do Shopping e do Grupo Atlântico, que você possa realmente saber que você está aí, porque a empresa espera que você seja o melhor profissional que você pode ser. Que a única coisa que vai te manter dentro dessa empresa são os resultados que você pode gerar e proporcionar. Então, não esqueça, o apóstolo Paulo disse ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós temos que ser o exemplo, que olha só, ele diz que nós devemos ser conhecidos como empregados, que damos o nosso melhor no local de trabalho. E ele também diz que nós temos que ser submissos aos nossos líderes e aos nossos senhores, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo e nem defraudando, colocando em xeque a autoridade deles no nosso ambiente de trabalho. Antes mostrando perfeita lealdade para que em tudo eu seja um ornamento da doutrina de Deus,
o nosso Salvador. Então eu espero que essa mensagem traga reflexão, entendimento, discernimento para a sua vida e que você possa ser o sal da terra e a luz do mundo e que você possa transparecer a imagem de Cristo, não com palavras, mas com a sua conduta e com a forma como você lida com as pessoas e com o seu trabalho no dia a dia. Seja um exemplo. Palavras convencem, mas são os seus exemplos que arrastam ou que afastam as pessoas. Um forte abraço, sucesso e que Deus nos abençoe. Até breve.